Olá pessoal, bom retorno. Retornamos para mais uma aula de processo civil. Nós estamos tratando o procedimento comum, nós ainda estamos na fase postulatória. Eu peço um pouco de desculpas pela demora desse vídeo, porque eu tive um problema com a minha máquina e agora, já restabelecida, retomo as gravações, que eu espero que seja com um pouquinho mais de frequência do que eu já fiz, tá? Então vamos lá, gente. Nós estamos tratando o procedimento comum, nós vimos a primeira fase do procedimento comum, que foram os requisitos da petição inicial e a hipótese de emenda à petição inicial que o juiz deve mencionar expressamente em sua decisão. Seguindo ainda na fase postulatória, um pouquinho antes da resposta do réu, a gente tem alguns pontos que merecem ser destacados, ok? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o documento. Ok. O primeiro tópico muito importante da gente constar é o indeferimento da petição inicial. O que é o indeferimento da petição inicial? É o juiz falar assim, olha, mesmo depois da emenda, não deu certo, não tem como prosseguir com essa ação. É a extinção do processo antes de citar o réu. Então, o juiz nem citar o réu vai mandar, nem para formalizar o contraditório vai ser feito. Vai ser encerrado ali a demanda, né? Essas são, lógico, tem que estar dentro das hipóteses de extinção do processo, na verdade de indeferimento da inicial. Estando as hipóteses, os requisitos para o indeferimento da inicial, o juiz deve fazer, ok? Vamos então ver quais são as hipóteses para o indeferimento da inicial. A primeira é muito conhecida, né? Que é a inépcia inicial. Mas enfim, o que é inépcia inicial? Pessoal, vamos gravar. A inépcia da inicial vai estar sempre relacionada ao pedido ou à causa de pedido. Isso é importante que a gente saiba para que a gente veja e não caia em pegadinhas de prova, principalmente primeira fase, prova objetiva. Então vai ser ou porque não tem pedido, ou porque não tem causa de pedir, ou porque da causa de pedir não decorre logicamente um pedido. Então veja, está tudo relacionado, ok? Ou na hipótese em que houver pedidos incompatíveis, ou o pedido foi indeterminado, ressalvadas hipóteses legais, né? Lembra que a gente viu lá que o pedido pode ser indeterminado em algumas situações? Se não for o caso dessas situações e o pedido foi indeterminado, o juiz mandou emendar, não emendou, indeferimento da inicial, ok? E é importante a gente perceber, inépcia da inicial, então vai ser pedido ou causa de pedir, ou alguma relação delas, ok? Seguindo, também, quando a parte for manifestamente legítima, imagina que ele entrou com uma ação contra a pessoa que não é proprietário, e a ação seria uma ação envolvendo domínio, tem que ser contra o proprietário, a parte é manifestamente legítima. Né? Quando se configurar que não há interesse processual nos autos, né? Ou quando o advogado estiver postulando em causa própria, deixar de cumprir as determinações do artigo 106 e quando o autor não emendar inicial na forma 321. Então vamos para a primeira hipótese, né? Quais são as determinações do artigo 106 que o advogado deve cumprir? Então, quando ele postula em causa própria, somente nessa hipótese, ele tem que declarar na petição inicial ou na contestação o seu endereço, o número da OAB, o nome da sociedade do advogado, para recebimento de intimações. E comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço. Se ele não cumprir isso, vai ser o caso de indeferimento da inicial. Ok? Ou quando o juiz mandar emendar e não foi emendado. Imagine que foi reconhecido um vício na petição inicial por parte do juiz. E o juiz expressamente, seguindo o CPC, fala assim, emenda inicial para corrigir tal vício. Se isso não for corrigido, o juiz tem que indeferir a inicial. Ok? E aí vem aquela pergunta, né? Olha, mas o ato que indefere a inicial, qual é a natureza desse ato? Né? Obviamente que ele vai ser sentença, porque ele vai extinguir o processo. Ainda que ele não analise o mérito, ele extingue o processo. Então vai ser uma sentença de indeferimento da petição inicial. Recurso cabível é o recurso de apelação. Lembrando
que existe o efeito regressivo. O juiz, em 5 dias, ele pode reconsiderar a sua decisão. É uma espécie de um juízo de retratação, ok? Então, lembrando, existem hipóteses para o indeferimento da inicial, são 4 hipóteses, e a inépcia da inicial está relacionada a pedido e causa de pedido. Outro tópico ainda que é possível que o juiz tome de início é a improcedência liminar. Então o juiz pega aquele processo, vê o pedido e fala assim, não, isso daqui já é o caso de julgar improcedente, então nem contraditório ele abre. Ele encerra ali e fala assim, eu vou julgar porque estão cabíveis as hipóteses para improcedência liminar. Então, a improcedência liminar nada mais é do que um julgamento antecipado do mérito, sem sequer ter citação do réu, nos casos que a ação é manifestamente incabível. Quando não tem jeito de salvar a ação. E quais são as hipóteses da improcedência liminar? Olha o primeiro item, né? O pedido for contrário a enunciado de súmula do STF ou do STJ. Basta ser contrário ao enunciado de súmula que é permitido ao juiz julgar pela improcedência liminar. Ou também contrariar um acórdão proferido também pelos tribunais superiores em recurso repetitivo, ou entendimento firmado em IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, é uma novidade, o novo CPC, ou assunção de competência também, ou de enunciado do TJ local sobre o direito. Né? Lembrando que o IRDR, ou assunção de competência, pode ser feitas também pelos TJs e TRFs, como também pelos tribunais superiores. Okay? E verificar, enquanto verificar a ocorrência de prescrição ou decadência. Essas são as hipóteses, meus amigos, previstas no artigo 332 do CPC. Todas essas hipóteses estão ali. Né? Então, se a parte entra e o pedido dela é manifestamente contrário, por exemplo, a uma súmula, um enunciado de súmula do STF ou do STJ, é cabível, em tese, a improcedência liminar, em que o juiz sequer vai abrir o contraditório. Né? Isso gera algumas questões. Né? Vejam que nas hipóteses do 332 não está prevista quando o STF já decidir em controle concentrado de constitucionalidade. Seja uma ação direta de constitucionalidade ou uma ação direta de inconstitucionalidade que tenha um efeito erga omnes, né? E a pergunta é, e se o STF já tiver decidido a matéria em controle concentrado? É cabível a improcedência liminar? E em caso de súmula vinculante, que também não está previsto ali no 332, é cabível a improcedência liminar? Ora, me parece que sim, me parece que houve um mero esquecimento por parte do legislador do CPC em constar essas duas hipóteses no 332. Mas dessas, me parece adequado a que a improcedência liminar seja feita ali de imediato, sem sequer abrir o contraditório. Até porque isso vai evitar muitos atos no processo. E a gente está numa época de muito processo em que eles devem ser julgados rapidamente. E isso evita toda uma demora dos demais processos. A prestação jurisdicional é mais rápida. Então, me parece bem adequado nessas hipóteses, ainda que o legislador tenha esquecido, para a improcedência liminar. Né? E qual é o procedimento da improcedência liminar? Vamos lá. O juiz, então, vai dar a improcedência liminar mesmo sem ouvir as partes. Então, ele não vai falar, autor, eu acho que isso daqui é o caso de improcedência liminar, porque olha só o que o STF decidiu. Quer manifestar sobre isso? O juiz, como regra, não vai fazer isso. Ele recebeu, ele viu que aquele contrário às decisões dos tribunais superiores, ou algum controle de concentrado, ou não, IRDR ou assunção de competência, ele já vai julgar direto pela procedência liminar. Né? E ele faz sem ouvir as partes. Essa é a regra do 487, parágrafo único do CPC. Lembrando também que em caso de prescrição em decadência ele pode dar improcedência liminar, né? E nesse caso, como existem discussões com relação a início de prazo prescricional ou decadencial, me parece prudente o juiz, nesses casos, ouvir o autor.
O juiz vai falar assim, olha, autor, e me parece que sua ação está prescrita, porque o prazo prescricional é tanto. Manifeste a respeito. Me convença se, por exemplo, eu estou contando o termo inicial do prazo prescricional errado, ou o termo final do prazo prescricional errado. Ele se manifesta, isso tudo com base no contraditório, naquela decisão, a não surpresa, decisão para a parte não ter surpresa no processo, que são os artigos 10 e 11 do CPC. Né? Então me parece bem razoável que o juiz, apenas nas hipóteses da prescrição e decadência, ouça o autor com relação à prescrição e decadência. Ok? Mas enfim, quais são os requisitos da improcedência liminar? Né? São dois muito práticos. Né? Eu coloquei na letra B as hipóteses, mas nas hipóteses foram as que eu falei. Se tiver qualquer das hipóteses que eu mencionei, enunciado de súmula, IRDR, assunção de competência, manifestação do TJ local do TJ sobre direito local, ou no caso de prescrição e decadência, ou acordo em repetitivo da STJ e STF, o juiz vai dar a improcedência liminar. E, obviamente, quando não for o caso de se ter instrução probatória. Ou for matéria só de direito, ou sendo de direito e de fato, a matéria de fato está provada. Já tem documento suficiente para provar a matéria de fato. Não há necessidade de abertura de uma dilação probatória. Porque se houver essa necessidade, tem que mandar citar. Né? É do sistema que o juiz mande citar o réu para se manifestar no processo. Então, a improcedência é quando ele já saiba de pronto que seja uma matéria só de direito ou, sendo de direito e de fato, os fatos já estejam provados no início da ação. Joia, meus amigos? Algumas problemáticas que podem ser indagadas para vocês em prova. Né? Primeira, é constitucional isso? Pode o juiz, de pronto, julgar pela improcedência liminar, sem ouvir o réu? Seria algo muito abrupto, muito forte, que ofende todo o sistema de ampla defesa e contraditório? Olha, meus amigos, o CPC anterior tinha uma previsão semelhante no artigo 285A, e esse artigo foi declarado constitucional pelo STF. Né? Também esse artigo 332 ele foi questionado, mas ainda não tem uma decisão definitiva do Supremo. Mas me parece bem razoável trabalhar pela constitucionalidade desse artigo. Primeiro, nós vamos trabalhar com o princípio da efetividade do processo. O processo vai ser efetivo. Eu não vou entrar com o processo para enrolar uma situação. Já tem decisões de tribunais superiores, já tem um entendimento pacificado. Para que eu vou ficar questionando se muitas vezes, não em todas, mas em muitas vezes o juiz nem pode fugir do entendimento pacificado? Não há razão. Né? Mas além disso, essa improcedência liminar ela vai garantir a isonomia e a segurança jurídica, principalmente segurança. Né? A gente quer segurança para que a parte não fique questionando ou entrando com ações para delongar determinadas situações. Né? Então me parece bem razoável. O segundo questionamento que me veio à cabeça é se esse dispositivo ele tem um caráter cogente. Ou seja, se o juiz é obrigado a dar a improcedência liminar, ou ele fala assim, não, eu prefiro abrir o contraditório porque eu quero ouvir a outra parte. Me parece que não é o caso de faculdade do juiz, me parece que é algo cogente. Então, se for algo batido, que já tem decisão dos tribunais superiores, qual a necessidade do contraditório? Então, eu caminharia pela cogência desse dispositivo, no sentido que o juiz deve dar a improcedência liminar. Joia? Não há, vamos dizer assim, uma discussão muito grande da doutrina sobre isso. Quase nenhum autor, na verdade, fala sobre isso, mas os que falam mencionam que é cogente. Ok, amigos? Vamos lá. Por fim, último tópico, recurso cabível também é um recurso de apelação que também tem um efeito regressivo. O juiz pode se retratar no prazo de 5 dias. Outro tópico, também muito parecido com a improcedência liminar, é a improcedência parcial do pedido. Né? Essa previsão está lá no 356, um pouquinho mais para frente.
E é nas hipóteses em que a parte formula vários pedidos e alguns pedidos ali já podem ser resolvidos, né? É permitido que o juiz, se o mais os pedidos mostrassem incontroverso ou tiver condições de julgamento imediato, pode ocorrer a improcedência parcial. Então, ele é possível, né? Lembrando que só vai ser possível a improcedência parcial nas hipóteses em que determinados pedidos tenham as mesmas hipóteses do 332. Tá? Porque depois o juiz pode ter o julgamento parcial lá no 356, mas é depois da resposta do réu. Por enquanto é improcedência parcial. É possível? Lógico que é possível, mas tem que dar dentro das hipóteses também do 332. Né? Só que a natureza da decisão vai ser outra, porque ele vai dar improcedência a alguns pedidos, mas nos demais vai ter que correr, vai ter que citar o réu. Então a natureza é decisão interlocutória, vai ser uma improcedência parcial do pedido, né? E o recurso cabível não vai ser mais apelação, agravo de instrumento, né? E é importante que a gente veja esse ponto bastante destacado, ok? Bem, meus amigos, último tópico antes de entrarmos na resposta do réu, né? Não constei lá num dos requisitos da petição inicial que o autor tinha que manifestar desde logo o interesse ou não na audiência de conciliação. Porque vejam, meus amigos, pelo artigo 334 do CPC, essa audiência de tentativa de conciliação, que é o primeiro ato do processo agora com o novo CPC, é um ato obrigatório, né? Não é uma faculdade do juiz. Olha, eu recebi muitas ações esse mês, como tem muita ação, eu não vou abrir para fazer audiência de tentativa de conciliação. Parece que essa não é a melhor interpretação do 334. A melhor interpretação é um ato obrigatório, considerando inclusive os novos princípios previstos pelo CPC. Dentre esses princípios está a busca pela solução consensual de conflitos, né? Que é uma norma fundamental do CPC agora, né? Tá lá no artigo 3º do CPC. Então a gente tem que mudar o nosso pensamento. A gente tem que mudar. Olha, eu não posso dispensar essa audiência tão somente em razão da dificuldade de se realizar, porque não tem conciliador na comarca, ou porque a quantidade de processo é muito alta e eu posso deixar de mencionar. Não, né? Tem que ser feita, é um ato obrigatório do processo, né? E essa atuação na audiência de conciliação, ela vai se dar através do conciliador ou do mediador. O mediador, peraí pessoal, vamos fazer uma explicação. Os processos cíveis, a regra é a audiência de conciliação. Nos processos de família, só muda para audiência de mediação. Muda o nome até porque a maneira como ela se realiza é um pouco diversa. Então é conciliação e mediação nos casos de família. E eles serão sempre realizados pelos centros judiciários de solução consensual de conflitos, que está previsto no artigo 65 do CPC. Olha que interessante, né? Então, o juiz fala assim, então encaminhe-se o feito para o centro de solução consensual de conflitos. Nosso estado aqui é o SEJUSC, e lá vai ser realizada a audiência de conciliação. Lembrando que a designação dessa audiência tem que ser no mínimo de 30 dias e o réu deve receber a carta de citação com pelo menos 20 dias de antecedência, ok? Ela é obrigatória, portanto. Mas, apesar de obrigatória, ela pode ser dispensada em algumas hipóteses. Primeira, quando não for possível a autocomposição, ou quando as partes manifestarem o seu desinteresse. Então vamos para a primeira hipótese. Quando não for possível a autocomposição. Senhores, algumas lides, especialmente quando movidas contra determinados órgãos, e aqui eu destaco, quanto ações previdenciárias contra o INSS, ações de DPVAT, as partes não fazem acordo
institucionalmente, o INSS institucionalmente, no caso do DPVAT, eles não fazem porque há dependência de perícia, da prova pericial, que na parte administrativa nem sempre é feita. Então, nessas hipóteses, é dispensável. Olha, não vai ter autocomposição aqui. Então, eu vou citar e vou seguir o meu processo. A segunda hipótese é quando as partes falarem que não querem. Então, aí a importância do autor na petição inicial dizer: olha, eu não quero audiência de conciliação porque não vai dar acordo. Aí o réu também tem que falar antes, com antecedência no processo, ele fala lá: olha, eu também não quero audiência de conciliação. O juiz vai lá e cancela. Aí tudo bem. Cancelou, contesta o processo e vai seguir as outras etapas normal do procedimento comum. Então são duas hipóteses de dispensa. Primeira, autocomposição, quando ela não for possível. E segundo, as partes manifestam expressamente que não querem essa audiência. Joia? Lembrando, senhores, que o comparecimento das partes na audiência de conciliação é um ato obrigatório. Isso quer dizer que, se qualquer das partes faltar à audiência sem apresentar justificação, isso acarreta multa, na verdade, no reconhecimento em ato atentatório à dignidade da justiça e, portanto, multa de até 2% da vantagem econômica pretendida, que vai ser revertida em favor da União ou do Estado. Veja que interessante como o CPC, além de seguir os princípios de resolução consensual do conflito, ele fala: olha, se você não comparecer, é um ato atentatório à dignidade da justiça, pode aplicar multa de até 2%. Isso é aplicado? É aplicado. Tem gente que não comparece e é aplicado em favor do Estado ou do município. Ok? Meus amigos, esses eram os tópicos de hoje. Foram pequenos tópicos. Eu estava proposto a não fazer aulas muito grandes e realmente tópicos pequenos fica mais fácil. Então a gente falou hoje de indeferimento da inicial, as hipóteses legais. Falamos de improcedência liminar, as hipóteses legais. Improcedência parcial liminar também. E falamos da audiência de conciliação. Todos esses temas são importantes para a gente entender o procedimento comum, sendo que ainda na fase postulatória nós vamos seguir com a resposta do réu, né? A gente vai falar ainda de contestação, de reconvenção, para depois irmos para a fase ordinatória, né? Que é a fase saneadora do processo, ok? Como eu me propus, toda aula eu vou colocar uma questão, uma matéria, e aqui eu coloco uma questão, que foi uma prova que caiu no Serviço de Notas e Registros, nesse concurso de Minas Gerais, do TJ de Minas, que diz o seguinte: a conciliação e a mediação, formas de resolução de conflito, são informadas pelos seguintes princípios expressamente adotados pelo CPC, exceto... Então vamos lá, letra A, independência e confidencialidade. B, simplicidade e economia processual. C, autonomia de vontade e informalidade. D, imparcialidade, decisão informada e oralidade. Amigos, nessa questão tem uma pegadinha. Prestem bastante atenção na leitura da indicação, tá? E ali fala expressamente adotados pelo CPC, exceto. Então é uma pegadinha e pode levar muitos erros. Joia? Nos vemos em breve, então, já para a próxima aula de fase postulatória, resposta do réu, que nós temos muita coisa importante para falar. E se vocês tiverem alguma coisa para mandar para mim, pode mandar no meu e-mail que consta aí. Ok, amigos? Obrigado e até a próxima aula.